Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você Romanos, capítulo 7, versículos 4 ao 6. Está escrito assim: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Amados, vejam que escritura poderosa é essa. Em Cristo Jesus, nós morremos para a natureza pecaminosa. Nós morremos para aquilo que nos prendia e que não nos deixava viver de maneira livre. Hoje, nós pertencemos a Cristo, então a nossa natureza mudou, ou seja, não temos mais uma natureza terrena, uma natureza herdada de Adão, uma natureza que nos impedia de vivermos de maneira livre, de maneira santa, de maneira justa, reta diante de Deus. Nós não somos mais naturais e terrenos. Agora, nós somos espirituais e celestiais. E agora que nós nos tornamos participantes de Cristo, olha que incrível isso. Pense nisso, eu e você nos tornamos participantes de Cristo. Pensa nisso, amados. Nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros do corpo de Cristo, e juntos como igreja, nós fazemos parte de Cristo. Ah, amados, e agora, nessa nova realidade a nosso respeito, o Senhor nos chama para vivermos de uma maneira diferente, né? Que a Bíblia chama ali de novo modo do Espírito, e não mais segundo a velha forma da lei escrita. A velha forma da lei escrita significa que existia uma lista de regras que deveria ser cumprida e que o homem se esforçava através da sua própria capacidade para obedecer essa lista de regras. Mas o novo modo do Espírito significa que nós agora nos tornamos um Espírito com Cristo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele. E, portanto, a nossa capacidade vem de Cristo. O poder vem de Cristo. A sabedoria vem de Cristo. Ele mesmo habita em nós. Ele mesmo nos conduz de maneira vitoriosa. Amados, nós precisamos considerar essa verdade. Sabe, nós precisamos deixar que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, de ver a vida, de levar a vida. A maneira terrena, ela é muito meritocrática. E nós fomos ensinados assim, né? Pelo mérito, a fazermos algo para receber algo em troca. A lei também era altamente meritocrática. É por isso que está escrito ali no versículo 6 que Deus quer que nós vivamos, agora que fomos libertos da lei, que nós vivamos o novo modo do Espírito e não a velha forma da lei escrita. Por quê? Porque nós não vivemos mais baseados no mérito. Nós não vivemos mais baseados no esforço próprio. Agora, Deus quer nos ensinar a vivermos por meio de Cristo, porque nós pertencemos a Ele. Isso significa que nós temos uma nova maneira de viver, que é pelo Espírito, que é no Espírito, é recebendo o poder, a capacidade do Espírito Santo, é sendo capacitado pelo Espírito Santo, é permitindo que Ele conduza a nossa vida.
E nós precisamos aprender a viver essa maneira, porque nós estamos acostumados a viver uma maneira meritocrática, uma maneira de lista de regras. Essa é a forma que nós mais estamos acostumados a viver. Agora, a sermos conduzidos pelo Espírito, a vivermos pelo Espírito Santo, a vivermos a plenitude da vida de Deus, nós realmente precisamos aprender. É por isso que a minha oração hoje é para que eu e você, nós reconheçamos que a nossa estrutura mental ela é bem limitada, que ela foi forjada no império das trevas, ela foi forjada nesse mundo aqui que é altamente egoísta, meritocrático, orgulhoso. Sabe, a minha oração é que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, ilumine os olhos do nosso entendimento, que nós possamos compreender tudo o que nós precisamos mudar em nossa maneira de pensar, para que então nós possamos viver genuinamente o modo do Espírito, para que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes, fortalezas mentais nos impedem de vivermos a plenitude da vida do Espírito e no Espírito. A minha oração hoje é que o Senhor nos ajude, nos ensine, que a palavra dele, tão poderosa, tão eficaz, venha quebrando, rompendo com cada uma dessas fortalezas, e que eu e você, em nome de Jesus, possamos aprender que Cristo é suficiente, que ele deseja nos conduzir, nos capacitar, nos dar poder para vivermos todas as áreas da nossa vida. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.